Olá, estudantes. Eu sou a professora Liliane e estou aqui hoje para falar um pouco sobre a NAD. Nós vamos conversar a respeito de uma questão bem específica, que é uma questão da ENAD de 2025, a questão 51 da prova 1, que tem como objeto de conhecimento a, o Egito Antigo, né, como objeto de conhecimento, segundo a portaria do MEC, História Antiga. E também tem como objeto de conhecimento, vocês vão ver aqui, o ensino de história. Então, nós temos aí uma questão que traz dois suportes textuais no seu suporte, né? Então, o primeiro suporte é justamente uma imagem, um desenho de linha, de Ramsés II, o faraó, oferecendo, então, tecidos ao deus Montu, que está à sua frente, né? Então, Ramsés aparece ajoelhado, com a coroa do Alto e do Baixo Egito, o nome dele está dentro do cartucho. Nós sabemos que a oferenda é em tecidos, porque está escrito aqui embaixo que são tecidos, e sabemos que é o deus Montu, porque na legenda aqui a gente lê Mentu, o nome do deus em egípcio. Então, aqui, uma imagem do do grande templo de Abu Simbel, né, que é o maior templo aí construído por Ramsés II, e a imagem, desenho de linha, foi tirada, então, do Sales, né, do Poder e Iconografia no Egito Antigo. Esse, então, é o nosso primeiro suporte. Então, nós vemos aqui o faraó fazendo oferendas ao deus Montu. O segundo suporte que aparece é um texto do livro Deuses, Múmias e Zigurates, do professor Ciro Flammarion Cardoso, que diz o seguinte: na tradição do Egito Antigo, o mundo foi criado a partir de um caos primordial, habitado por deuses que continham o potencial de gerar ordem. Mesmo após a criação, esse caos continuava existindo fora dos limites do Egito, como uma ameaça à estabilidade e à vida. Diante disso, cabia ao faraó a missão essencial de manter essas forças afastadas, garantindo a ordem cósmica. O culto egípcio era sempre oficial. Os templos integravam o Estado, os sacerdotes atuavam como funcionários e apenas o faraó era considerado o verdadeiro oficiante, representando toda a humanidade nas oferendas e rituais que asseguravam o equilíbrio do mundo. Então, vejam que os dois textos, né, os dois suportes aqui, eles estão interconectados. Ramsés oferece tecidos a Montu e o texto vai nos dizer, né, vai nos falar a respeito do culto oficial e de como que o faraó, então, por meio desses rituais, assegurava o equilíbrio do mundo, né? Então, guardem essas informações para passarmos às nossas é, assertivas, né, ao nosso comando da questão. Então, nosso comando diz o seguinte: ao elaborar um plano de aula sobre o Egito Antigo que incentive a autonomia e a construção do pensamento crítico pelos estudantes de uma turma do ensino fundamental, o professor deve. Vejam aqui, né, antes de passarmos aqui as alternativas. Aqui, o que se pede, né, e o que nós vamos observar nas alternativas é que esse plano de ensino, esse professor, ele precisa planejar uma aula sobre Egito Antigo, onde ele não vai apenas mostrar uma figura e falar sobre um texto, ele vai incentivar a autonomia do estudante e a construção do pensamento crítico desses alunos, a partir de uma imagem e de um texto, né? Então, as habilidades e competências que estão inseridas nessa questão têm a ver aí com a autonomia, né, com esse incentivo à construção da autonomia e do pensamento crítico desses estudantes do ensino fundamental, né? Então, o que se pede, o que se tem aqui é uma questão que envolve tanto a história antiga quanto o ensino de história e que está inserida na prática docente, né? Então, vamos às nossas alternativas e vamos verificar o porquê delas estarem ou não corretas. Então, a letra A diz o seguinte: propor a realização de uma pesquisa sobre os temas abordados na internet
e a transcrição das informações obtidas em seus cadernos, enfatizando as datas e os nomes dinásticos. Gente, vejam, aqui a gente tem uma alternativa que não vai incentivar a construção do pensamento crítico por esses estudantes. Porque o que está dizendo aqui? Nós vamos enfatizar datas e nomes didáticos. Não é essa a ideia da questão. A ideia é incentivar a autonomia do estudante e a construção do pensamento crítico. Então, a simples memorização ou a simples enfatização de datas e nomes não vai trazer isso, né? Então, realizar uma pesquisa, ok, muito legal. Pegar o que se pesquisou e colocar no caderno, ok, mas isso tem que ter outro objetivo que não enfatizar datas e nomes ginásticos, ok? Como segunda alternativa, a letra B nos traz utilizar fontes audiovisuais que reproduzam os aspectos da cosmogonia egípcia citados, permitindo a visualização das experiências religiosas vividas pela população do Egito Antigo. Não está conectado aqui nem com o nosso texto 1, nem com o nosso texto 2, né? Essa alternativa. E essa alternativa ela não vai fazer com que seja construído esse senso crítico nos nossos estudantes, né? O pensamento crítico aqui ele não está sendo colocado de maneira adequada. Aqui nós temos simplesmente como se o professor fosse pegar um filme qualquer, digamos A Múmia, né, que é um filme muito conhecido, e passar lá a múmia no momento em que está sendo lida um encantamento lá do Livro dos Mortos, e a partir disso fazer nada, né? Porque você só vai visualizar, você não vai fazer mais nada além disso, além dessa visualização. A letra C vai trazer o seguinte: utilizar as fontes imagéticas e textuais sobre a cosmologia egípcia como reproduções da vida no Antigo Egito, solicitando a elaboração de textos descritivos sobre os aspectos abordados. Essa alternativa, ela tem dois problemas principais, sendo um deles que essa prática não vai incentivar a autonomia discente e não vai também incentivar aí a construção do pensamento crítico por parte desses estudantes. Por quê? Porque um texto ou uma imagem, eles por si não reproduzem a vida naquele momento. Pode ser no Egito Antigo, pode ser na Idade Moderna, pode ser no mundo contemporâneo. Não, um texto ou uma imagem, eles em si não reproduzem a vida naquele momento. Elaborar um texto descritivo, e aí o segundo problema, que associado ao primeiro vai dar o porquê essa resposta não é correta, né? Solicitar a elaboração de um texto simplesmente descritivo é como eu fiz aquela descrição inicial ali da imagem. Nós temos Ramsés II oferecendo tecidos ao deus Montu. Eu sei que é Ramsés porque tem o nome dele, eu sei que é Montu porque tem o nome dele, e eu sei que são tecidos porque está escrito ali tecidos, né? Isso não incentiva o pensamento crítico e não incentiva também a autonomia estudantil, né? Autonomia discente. Então, eliminamos essa alternativa porque, primeiro, a simples reprodução, né, ou a simples imagem não reproduz a vida se ela não é analisada criticamente, e um texto descritivo não é uma análise crítica, né? E, por fim, então, a alternativa de propor a leitura e o debate coletivo de textos históricos que abordem as características e as estruturas da cosmologia no Egito Antigo, incentivando a consulta a fontes e referências distintas. Ótimo, olhem só, aqui nós temos tudo que as habilidades e competências, os nossos objetos de conhecimento estão trazendo. Leitura e debate coletivo de textos históricos, né? Então, você vai lá pegar um texto, vai ler esse texto, vai debater com os colegas.
Esses textos vão abordar o quê? Características e estruturas da cosmologia do Egito Antigo. Então, a gente vai saber o porquê dessa oferenda ser tão importante, né? Isso relaciona-se a deusa Maat e a manutenção do equilíbrio e da ordem. E também incentiva-se, nesse momento, a autonomia discente por meio da consulta a fontes e referências distintas, que não apenas aquelas da internet. Então, para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, né, a letra D é a resposta correta, o gabarito dessa questão, e nós temos aí explicado, então, o porquê de ser este o gabarito. Muito obrigada e aguardo vocês em um próximo vídeo.